segundo ano, tudo bem? Vamos para a nossa aula de história de hoje. Vamos encerrar aí nosso livro de história na aula de hoje, né? Vamos falar sobre o trabalho e os impactos dele na nossa sociedade, né? As atividades são da página 162 a 167. Vamos lá dar uma olhada? Aqui estamos então, galerinha. Olha lá, o trabalho e os impactos na sociedade. Vamos ler com atenção? Você se lembra dos nomes das duas comunidades extrativistas que estudamos neste capítulo? Complete os quadros a seguir com os nomes delas. Lembra que nós falamos lá dos caiçaras e dos seringueiros? Pois então, vamos colocar esses nominhos aqui, então, nesses dois quadros, tá? Continuando a leitura aqui, olha lá. As comunidades extrativistas, por usarem da natureza apenas o necessário para sua subsistência, praticam trabalhos que não causam danos ou ameaçam ao meio ambiente. Entretanto, há formas de trabalho que afetam o ambiente, como as atividades que provocam desmatamento, utilizam agrotóxico, geram lixo que causa poluição e contaminação de rios, oceanos, solo e ar. Observe a fotografia e a legenda a seguir e contorne aquelas que mostram a poluição do solo. Vamos ver então aqui a nossa foto para a gente conseguir contornar. Vamos lá, pessoal. Olha a foto aí, ó, eles cortando. Olha lá. Corte de árvores e atividades de mineração e o acúmulo de lixo formado por embalagens e outros produtos que contribuem aí para o aumento dos problemas ambientais. Qual dessas fotos aí, galera, mostram funções aí, mostram coisas que poluem o nosso solo? É só você circular as que mostram, tá bom? Você sabia as atividades de mineração, retirada de minérios do solo no Brasil já causaram muitas tragédias. As mais graves ocorreram nas cidades de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais, com o rompimento das barragens de rejeitos em 2015 e em 2019, respectivamente. Veja a seguir algumas informações sobre os danos ambientais causados por esses acidentes. Olha lá. Principais impactos. Lama. A lama liberada pelas barragens não era tóxica, mas em grande quantidade, criando uma camada grossa e levando o que estivesse no caminho, árvores, construções e veículos. Solo. Por causa da lama seca e da mudança química, não é possível plantar na região. Olha aí, gente, o que esse acidente causou. Vegetação em animais. As plantas e os animais foram arrastados pela lama. Além disso, a vegetação não consegue brotar novamente. Os animais dos rios, lagos e oceano foram mortos pela mudança de composição da água ou por soterramento. Olha que triste. E pessoas, olha lá. A população das regiões afetadas teve suas casas, comércios e locais de trabalho destruídos, além de sofrer com a contaminação da água. Muitas pessoas morreram. Olha aí quando as empresas não tomam cuidado aí na extração, né? O que pode acontecer de ruim, né? Trabalho e sustentabilidade. Apesar de o trabalho desenvolvido por mineradoras, por exemplo, ser prejudicial, outros trabalhos podem ser sustentáveis, ou seja, eles utilizam técnicas para evitar ou diminuir a poluição, administrando o lixo, produzindo e impedindo desastres ecológicos, como os de Brumadinho e Mariana. Olha lá, temos bons exemplos também. Observe algum desses trabalhos nas fotografias, olha aí. Funcionários trabalhando com reciclagem no Rio de Janeiro, olha o trabalho que ajuda, né? E agricultura familiar no Espírito Santo, olha lá a agricultura, os familiares trabalhando, né? Sem prejudicar o meio ambiente aí. Converse com os colegas sobre os trabalhos sustentáveis que vocês conheçam aí.
Vamos conversar lá durante o Meet, vamos pesquisar sobre esses trabalhos aí sustentáveis que não prejudicam o meio ambiente? Número 2, desenhe no espaço a seguir uma atitude do dia a dia que possibilita viver de forma harmônica com o meio ambiente. O que a gente pode fazer aí, ó? Qual que é a atitude que a gente pode fazer aí para ajudar o meio ambiente? Nós podemos fazer várias atitudes, economizar água, reciclar lixo, fazer a coleta seletiva, né? Separar o nosso lixo, tem várias coisas aí. É só vocês desenharem, tá bom? Ponto de chegada. Leia o texto a seguir e depois complete o esquema com as palavras que aparecem em destaque. Então, é só a gente ler o texto e completar lá as lacunas, esses quadradinhos aqui embaixo. Ó. Ao longo da história, diferentes formas de trabalho se desenvolveram na sociedade. Nesse processo, algumas profissões desapareceram e outras se modificaram. E outras ainda surgiram, né? As atividades humanas produzem impactos no ambiente que em que vivemos. Algumas profissões aliam a sustentabilidade ao desenvolvimento tecnológico. Entretanto, ainda existem atividades que causam prejuízos para a natureza. Então, galera, o que está falando aí? Tem trabalhos aí, tem atividades que podem causar muitos danos, mas também, né, existem as que são sustentáveis e que ajudam. Então, eu vou ter que responder aí, olha lá, vou ter que colocar as palavrinhas, né? Então, o que eu vou escrever aí? Primeiro, profissões, no primeiro quadradinho, não é? Ó, vou pegar o texto aqui, ó. Nosso texto falou primeiro sobre profissões, sobre o trabalho. Quais são as formas aí? O que são profissões? São formas de trabalho. As palavras destacadas lá em cima vão te ajudar a preencher aqui. Então, as profissões são formas de trabalho, né? Existem atividades aí, ó. O que são as formas de trabalho? São as atividades que nós fazemos, as atividades humanas, né? As palavrinhas estão todas no texto lá. E essas atividades humanas podem impactar no nosso meio ambiente, mas elas também podem ser sustentáveis. Então, é só completar aí os quadradinhos com as palavras do texto, tá bom? É possível preservar as formas de trabalho e a história? Será? Vamos ler aí, ó. A história pode ser registrada de diversas maneiras, por meio de documentos, fotografias, construções, utensílios, festividades e até mesmo pela transformação das formas de trabalho ao longo do tempo. Por meio desse registro, a história pessoal ou de um grupo pode ser preservada. Definir o que deve ser preservado ou descartado depende de cada pessoa e dos órgãos públicos para a manutenção e conservação do patrimônio que pertence a toda a sociedade. Os trabalhos envolvidos na preservação da história de um povo exigem compromisso com a valorização e o respeito pela cultura e pela sociedade de diferentes períodos. Além disso, é necessário que diferentes trabalhos se preocupem com a sustentabilidade e preservem a natureza e os seres humanos. Olha isso, esse texto é muito bacana, né? Resumindo aí tudo que a gente falou e que a gente estudou. Agora a gente vai completar e fazer os exercícios. Número 1, hora de praticar. Os históricos são formados por todos os tipos de vestígios produzidos pelos seres humanos ao longo do tempo. O que é? É os retratos, é os documentos, os textos ou os rastros históricos aí que ajudam a gente a formar aí, né? A ter aí, né? Um registro do que nós fizemos ao longo do tempo. São os textos, os retratos, os rastros, né? Ou os documentos aí, hein? Que ajudam a gente a saber sobre o nosso passado. Número 2. Os registros pessoais são importantes, pois trazem informações que contribuem para a compreensão da história. As pessoas podem organizar os seus registros pessoais em aonde que a gente pode colocar os nossos registros, as nossas coisas particulares. A gente pode colocar em livros e revistas, jornais e sites, agendas e diários
ou construções e filmes? Vamos lá, depois no nosso Meet a gente corrige. As o quê? Dependem das necessidades, das possibilidades de desenvolvimento e do interesse de cada pessoa. As o quê? Ó, as palavras que completam corretamente a frase de acordo com o que foi estudado é: as histórias pessoais dependem das necessidades e das possibilidades de desenvolvimento. As atividades escolares, as propostas comerciais ou as atividades profissionais dependem do nosso interesse e do desenvolvimento aí de cada pessoa. A, B, C ou D. E último aí, número 4 aí, ó, o desenvolvimento de atividades que aliam trabalho e ações de preservação, né, do meio ambiente e o consumo consciente de recursos naturais é chamado de quê? Aquele trabalho lá que não prejudica o nosso meio ambiente. É chamado de um trabalho que sustentabilidade, profissionalismo, meio ambiente ou preservação. Acabamos de falar, tá muito facinho, né? Só circular as respostinhas aí. Sexta-feira tem gabarito para vocês conferirem e lá no Meet a gente também vai ajudando aí, tirando as dúvidas, tá bom? Foi essa então a nossa aula de história, a nossa última aula de história aí, né, do ano. Encerramos nosso livro. Vamos corrigir e conversar bastante durante o Meet, né? E as próximas aulas de história aí a gente vai usando para terminar os outros livros, os de português e o de matemática, tá bom? Um beijo, um beijo, um beijo e até amanhã.